Na segunda aula de plantação de igrejas, nós estamos tratando dos seguintes assuntos: os elementos de sustentação da nova igreja. A nova igreja deve contar com o apoio e sustentação da igreja mãe, que dará sustentação na área espiritual, eclesiástica e financeira. A nova igreja poderá também contar com o apoio de outras igrejas que, em comum acordo com a igreja-mãe, queiram participar do projeto, né? Seja fornecendo recursos humanos ou materiais financeiros para a nova igreja. Ela pode contar também com o apoio da Comunhão Batista Bíblica Nacional, principalmente quando a nova igreja for o trabalho iniciado por um dos seus missionários. Então, as igrejas da comunhão têm essa responsabilidade de apoiar não somente os missionários, mas também os trabalhos que eles iniciam no campo missionário, tentando ajudar na compra de terreno, na construção, na compra de equipamentos, etc. Muitas vezes o apoio vem também da junta estadual, de pessoas individuais, embora a nova igreja não deva depender somente de pessoas individuais, há pessoas que dão uma contribuição muito substancial, né? Cedendo, às vezes, imóveis para uso da congregação, ou doando um terreno, ou veículos que podem ser usados no trabalho. Então, pessoas individuais podem também abençoar grandemente o trabalho. Às vezes, um empresário evangélico pode usar dos recursos que tem da sua empresa para investir também na compra de um terreno, na construção de prédios, etc. E, às vezes, o próprio plantador de igreja lança mão de recursos materiais seus para que se alcance alguma necessidade da igreja local. Nesse relacionamento de igreja-mãe e igreja-filha ou congregação, deve-se definir alguns pontos que serão necessários para o bom andamento do trabalho, né? Então, a igreja-mãe deverá reconhecer o grupo, não mais, o novo grupo, não mais como um ponto de pregação ou um grupo de estudo bíblico, mas uma congregação. Essa congregação, ela deverá ter o propósito específico de crescer e se transformar numa igreja em determinado momento, né? Um líder deve ser destacado pela igreja-mãe para cuidar, responsabilizar-se pelo novo trabalho. Esse novo trabalho deverá ter uma diretoria, né? Mesmo que não seja ainda organizado como a igreja, deve ter pelo menos um líder, um vice-líder, né? Um tesoureiro, um secretário. O tesoureiro deverá ter o seu livro, o livro de contas correntes, aonde deverá registrar todo o movimento financeiro da nova igreja. Ele deverá ter anotado todas as ofertas, todas as despesas e guardar os comprovantes que deverão ser enviados à igreja-mãe. Também um outro livro importante é o livro do secretário, é o livro de atas. Mesmo não sendo organizado, o grupo, cada vez que se reunir e tomar decisões, essas reuniões e decisões devem ser anotadas no livro de atas e assinado pelo responsável e pelo secretário, de modo que todas as decisões que foram tomadas desde o início do trabalho
e toda a movimentação financeira fique registrada, né, ali, extraoficialmente, né, e possa ser usado um dia, se houver quaisquer dúvidas sobre ambos os livros ou o procedimento do secretário, do tesoureiro, ou até mesmo do líder do trabalho, né? Então, decisões importantes em relação às finanças devem ser conversadas e combinadas entre a congregação e a igreja-mãe. Se o dinheiro da congregação fica em posse da congregação ou da igreja-mãe, quem vai pagar as contas, a igreja-mãe ou a congregação? Estaria a congregação autorizada a gastar sem certas importâncias, sem falar com a igreja-mãe? Então, são coisas que devem ser combinadas previamente entre a igreja-mãe e a congregação, né? Se a congregação terá autonomia financeira ou não, e como serão tratados esses assuntos em relação à congregação, né? É importante que haja um compromisso da igreja-mãe em ajudar a congregação a dar certos passos importantes. Um deles, por exemplo, é a compra de um terreno, né? Esse é um passo importante que, em comprando um terreno, certamente a congregação se animará para construir, levantar recursos, e outros irmãos e igrejas poderão ajudar, né? Também, quanto à liderança, deve-se combinar se haverá autonomia total do líder da congregação ou não, se ele pode ou não tomar decisões, se está sujeito à diretoria da igreja-mãe ou à própria assembleia, quem vai ministrar as ordenanças na congregação, né? E coisas deste nível, né? Por exemplo, se a congregação vai fazer assembleias deliberativas, se essas decisões têm que ser homologadas pela igreja-mãe, né? Então, todas essas coisas deve-se conversar e até mesmo se escrever, né? Para que o relacionamento da liderança, da congregação e da igreja-mãe seja o melhor possível, tá? Falamos também sobre o planejamento estratégico, né, que deve ser elaborado, e ele é essencial para a eficácia do ministério de implantação da igreja. A ideia do planejamento estratégico é que haja um crescimento equilibrado de todas as áreas da igreja, que deve abranger evangelismo e missões, educação cristã, administração eclesiástica, música e ministério de ação social, tá? Dentro de evangelismo e missões, então, haverão vários itens que o obreiro deve desenvolver. Deve-se ir de coisas simples para as coisas mais sofisticadas. Então, devemos ter como meta implantar nos primeiros anos coisas essenciais, coisas simples, que muitas vezes não exigem pré-requisitos. E nos anos sucessivos, então, coisas que exigem pré-requisitos, coisas mais elaboradas, coisas mais sofisticadas, mas todos os itens devem ser buscados, tanto na área de evangelismo, como de educação cristã e administração eclesiástica, ministério comunitário ou de ação social e ministério de música. Então, o líder há de se preocupar em tentar desenvolver o trabalho através de um planejamento estratégico, feito ano a ano, buscando a cada ano alcançar metas que ainda não foram alcançadas. Ao iniciar uma igreja, há uma necessidade de suprir as necessidades básicas de um novo trabalho. Então, a primeira coisa que ela precisa é uma intercessão constante
pelo trabalho da nova congregação. Precisa de uma equipe ministerial de apoio, irmãos que vão cuidar das áreas básicas de ministério. Precisa também de ajuda para a compra de material de apoio, né? Dentro deste material, deve-se fazer uma lista, colocar o valor que custa cada item e buscar meios para adquiri-los, né? Seja através de oferta da igreja-mãe, ou ofertas de irmãos, uma oferta especial, ou campanha, ou ofertas recolhidas dos próprios membros da nova congregação. Tá? Entre esta lista de material básico de apoio, colocamos aqui teclado ou violão, né? Púlpito simples ou portátil, CD player, caixas de som amplificadas ou mesa de som amplificada, microfones, flanelógrafos e cavaletes, histórias para as crianças, cadeiras, quadro branco, projetor de multimídia e outras pequenas coisas que são necessárias. Então, a nova igreja, ela deve ter um planejamento e as suas necessidades básicas precisam ser atendidas para que ela possa, desde cedo, desde o começo, fazer um trabalho a contento. Por hoje, é só.